Então, bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa atividade síncrona aqui do dia 16 de junho. Sejam bem-vindos, turma de Introdução à Engenharia Química, T01. Começamos, como toda a metodologia ativa, com uma sala de aula invertida nos propõe, pelas dúvidas, pelos questionamentos que vocês têm em relação ao material em PDF que foi divulgado e em relação aos vídeos que foram também colocados à disposição de vocês. Vamos tentar fazer as dúvidas na ordem sequencial, né? Conceitos lá do princípio da homogeneidade dimensional, suas aplicações, e depois a gente chega lá na caracterização de misturas, porque a caracterização de misturas é um nó que dá em muitas cabecinhas e a gente tem que terminar essa aula com todas as cabecinhas bem esclarecidas em relação a isso. Tanto com relação ao PhD, quanto com relação à caracterização de misturas. Tudo bem? Então, quem se manifesta? Ninguém tem dúvidas? Tava tudo tão certinho assim? Funcionou tudo tão bem assim? Hein, gente? Professor, Diga. Fala, Douglas. aquela parte lá da integral do segundo vídeo, eu admito que eu não entendi muito Integral bem. do segundo vídeo? Lá tu tava comentando o negócio do. Tava comentando lá que se torna uma derivada. Então é uma Entendi. derivada, não é uma integral. Derivada, desculpa. É quando a gente Entendi está muito fazendo bem. o balanço na forma diferencial, não é? Aham. Pode ter certeza que você na próxima aula já vai começar a entender mais sobre isso. O que é importante entender, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, é que esse balanço na forma diferencial, ele, né, analisa o problema instante a instante. Então, acho que a sua dúvida, Douglas, deve ser sobre isto aqui. Vamos lá. Tá todo mundo vendo aqui? Todo mundo vendo o PowerPoint, gente? Sim. Tá? Sim. Então, é mais ou menos isso aqui, né? Combinar grandezas para obter os termos de uma equação. É isso, Douglas? Sim, professor. Tá? Então, o que é importante da gente considerar é que cada parcela dessa aqui, né? Cada parcela, deixa eu ver se eu consigo fazer esse trem funcionar, pronto. Cada parcela dessa aqui, ó, tem dimensão de energia por tempo. Então, a taxa de energia que acumula tem dimensão de energia por tempo. A taxa de energia que entra, que é essa que vocês vão vendo aqui na entrada, energia por tempo. A de saída, porque só tem uma saída, de geração e de consumo. E vocês aprenderam em cálculo 1 o que é taxa, né? Aprenderam até de uma forma muito mais geral, muito mais ampla. Taxa lá para vocês é como que uma variável dependente varia em relação a uma variável independente. Aqui a gente chama de taxa apenas a variação com o tempo, porque agora provavelmente em cálculo 2 vocês devem estar aprendendo o que é gradiente. E gradiente é a variação de uma variável dependente com a posição. Então, para ficar mais claro isso na nossa cabeça de engenheiros, taxa é variação com o tempo, gradiente é variação com a posição. Mas isso vai estar lá dado para vocês em cálculo 2. O importante é entender que para o princípio da homogeneidade dimensional funcionar, todas essas parcelas aqui, deixa eu aproveitar aqui a mesa digitalizadora para poder destacar mais algumas coisas, mas todas essas parcelas que vocês estão vendo, elas, né, têm que ter a mesma dimensão, não pode ter dimensão diferente. Tá? Não pode uma ter dimensão de energia por tempo, a outra ter dimensão de energia. Então, a única coisa que nós conhecemos são as grandezas que podem estar presentes ali no processo, né? Eu tenho as vazões, eu tenho a temperatura de entrada de alimentação, eu tenho a massa específica, eu tenho a quantidade de calor que está sendo removido, eu tenho o volume de fluido ali dentro, eu tenho a temperatura que vai variar com o tempo, e eu tenho a capacidade calorífica do material. São só essas variáveis que estão presentes. São só essas grandezas, e cada uma delas tem ali, ó, eu botei de azul a unidade, de vermelho a representação dimensional, como a gente convencionou, representação dimensional de uma grandeza, letras maiúsculas entre colchetes, com os respectivos expoentes, certo? E aí lembrando que temperatura não é T, é θ. Né? Em representação dimensional, o T maiúsculo ficou reservado para o tempo. Tudo bem até aqui? Isso está compreendido? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que combinar essas variáveis onde elas são pertinentes, pegar ali onde tem entrada. Eu tenho a vazão, eu tenho a massa específica, eu tenho a temperatura, eu tenho a capacidade calorífica. Então eu vou combinar essas grandezas para obter a dimensão energia por tempo. A mesma coisa dentro, onde acumula, a mesma coisa na saída, a mesma coisa na taxa de consumo. Certo? Hein, gente? Responde que eu não estou vendo o chat. Não adianta me dizer nada no chat agora, tá? Sim, professor. Diga. Quem está falando? Camila, eu falei que tá tudo certo. Ah, tá. Beleza, querida. Então vamos adiante. Então, ó, para a gente poder ver aqui o que aconteceu, isso aqui está lá no vídeo, né? Não tem geração, eu só estou resfriando. Não está aparecendo calor ali dentro, não é isso? Então a gente tem que estar atento bastante a esse negócio, porque assim, não está aparecendo calor ali dentro, a gente não precisa do termo de geração. Morreu um.
O termo de consumo é o mais fácil de todos. É aquela serpentina que já tem a dimensão de energia por tempo, então ela fica direto aqui, como calor fornecido, como calor removido, certo? Aí é que vem a combinação de variáveis das outras, ó, tá? Energia, nesse caso, entalpia só, a gente está desprezando as outras coisas, é uma grandeza que é medida em relação a estado. Entenderam essa questão da temperatura de referência? Desses dois estados de referência que a gente tem aqui, ó, CNTP e condições ambientes, não importa qual estado de referência vocês vão usar, importa que seja o mesmo para todas as parcelas. Seja o mesmo estado de referência em todo o problema. E aí o que é que tem? A gente tem essas grandezas aqui. Isso aqui vocês vão perceber e vai aparecer também que a gente tem o quê? Capacidade calorífica é energia por massa por temperatura. E aí eu preciso cancelar a massa, cancelar a massa e cancelar a temperatura e fazer aparecer um sobre tempo. Primeira grandeza que tem dimensão de massa ali é massa específica. Então está no numerador. Cancela a massa com massa aqui, estão percebendo? Essa massa daqui vai cancelar com essa daqui na hora que eu faço a expressão dimensional, tá? E aí eu tenho agora energia por volume por temperatura. Então, na hora que eu multiplico pela vazão volumétrica, eu consigo cancelar o volume daqui com o volume daqui. E aí agora eu estou com energia por tempo por temperatura, só preciso dar um jeito de multiplicar por temperatura, que essa... aquilo que está ali entre os parênteses tem dimensão de temperatura, então cancela a temperatura daqui com temperatura daqui, e a dimensão que a gente chegou foi energia por tempo. Todo mundo entendeu isso? Sim, professor. Beleza. Então vamos nós. Taxa de saída por pura analogia, né? Eu não vou fazer de novo. E aí é que vem o desafio que ficou lá no outro slide, né? Ou ficou nesse aqui. Quando a gente faz taxa de acúmulo na forma diferencial, isso aqui, ó, é a variação diferencial da energia dentro do tanque, certo? Então é isso ali. E aí vocês aprenderem em cálculo 1 que aquele dE, dt ali significa o quê? O limite, quando ΔT tende a zero, da energia em T mais ΔT, menos a energia em T dividido por ΔT, certo? E aí a gente consegue perceber o seguinte, olha, essa grandeza ΔT aqui, essa variação do tempo, ela tem a dimensão de tempo. Como ela está no denominador, ela leva para a minha parcela tempo a menos 1, certo? Então, esta parcela aqui que eu vou ter que olhar lá para dentro, ó, isso aqui eu tenho que olhar aqui para dentro do tanque. É aqui dentro que eu tenho que olhar essas variáveis V, T, CP e ρ. Elas é que contam na hora que eu vou calcular a variação lá dentro, o acúmulo. Certo? Todo mundo entendeu até agora? Então, se eu já tenho tempo a menos 1 e eu preciso de energia por tempo na parcela como um todo, qual deve ser a representação dimensional desse numerador? Hein, pessoal? Vamos lá, acorda. Qual deve ser a representação dimensional do numerador? Se isso aqui, ó, vou tentar fazer aqui assim. Se isso aqui já tem dimensão, tempo a menos 1, se tudo tem que ter dimensão, energia vezes tempo a menos 1. Isso aqui só pode ter que dimensão, gente? Energia. Isso. Foi agora, Douglas? Então agora eu vou combinar as grandezas dentro do reator, aquelas que eu sei que estão dentro do reator, que envolvem a variação de energia dentro do reator, para obter uma grandeza com dimensão de energia, que no caso aqui é só entalpia, tá? Então vamos lá. O que a gente faz? Isso aqui tem dimensão de energia, tá? E aí vai dar essa parcela daqui, ó, que vocês estão vendo, que vocês já sabem fazer a analogia, já sabem fazer a análise, né? Basta a gente considerar. Deixa eu puxar para cá. Ó, V tem dimensão de quê? L3, certo? Rho tem dimensão... Ops! Então, Rho tem dimensão de quê, gente? Massa por volume, né? CP tem dimensão de quê? Energia por massa por temperatura. Certo? E aí, finalmente, o T menos a temperatura de referência vai ter dimensão de temperatura. Ou seja, cancela a temperatura com temperatura, cancela massa com massa, cancela volume com volume, ficou só com dimensão de energia. Então, a dimensão dessa parcela inteirinha aqui, que eu combinei lá, que são as parcelas, as grandezas que estão envolvidas dentro do reator, é dimensão de energia somente. Pego esse termo todo aqui e coloco na derivada. Qual foi o problema, Douglas?
Entendi, professor. Entendeu agora? Sim. Ficou mais tranquilo? Ficou mais calmo do que no vídeo? Né? No vídeo vocês podem fazer pausas, olhar para o que está sendo feito, reouvir o que eu estou falando para poder tentar entender. Porque eu estou repetindo exatamente o que eu falei no vídeo. Né? Só que agora entendendo e buscando as dúvidas de vocês. Tudo bem? Foi até aí que você foi? Então, quando a gente junta tudo isso, né, a gente tem essa... Né, que está aparecendo ali todo rabiscado, mas que vai aparecer no próximo slide mais bonitinho, a gente tem o termo de acúmulo. Então, olha só, como é que a gente define aqui, ó, cada termo? Isso aqui, para mim, é a taxa de acúmulo. Isto aqui é a taxa que entra. Isto aqui é a taxa que sai. E isto aqui, na percepção, que eu vou ensinar para vocês, e vocês vão ver que outras pessoas consideram de outra forma, mas a gente precisa dos conceitos da aula que vem, então não vou entrar nisso agora. Eu só vou dizer que isso aqui é a taxa de consumo, tá? Por enquanto é só isso. Na aula que vem eu tenho que fazer um alerta para vocês em relação à conceituação, porque de vez em quando colegas e outras pessoas podem conceituar diferente. Eu vou apresentar uma conceituação, aquela que eu achei mais confortável nos livros, mas depois vocês têm que perguntar, professor, o que você entende por entrada e saída? É o que atravessa a superfície de controle ou é um termo macroscópico apenas? Então deixa isso para a aula que vem, não é para a aula de agora. Quando a gente monta o balanço, todas essas parcelas, todas elas, todas, sem exceção, para o princípio da homogeneidade dimensional funcionar, tem dimensão de energia por tempo. Certo? Então vocês agora, alunos de Introdução à Engenharia Química, 2020, segundo, fazendo em 2021, né? Em vez de fazer o primeiro balanço, um balanço de massa, acabaram de montar um primeiro balanço de energia usando só a ferramenta princípio da homogeneidade dimensional. Olha como ele é importante. Olha como entender a fundo o PhD é muito importante. Por isso que eu faço aquela brincadeira lá no final dos vídeos, que a gente precisa aprender PhD, princípio da homogeneidade dimensional, para não ficar PhD, por hora desempregado. Tá ok? Mais alguma observação em relação a isso, gente? Mais alguma dúvida em relação a este ponto? E aos outros usos do princípio? Vocês tiveram dúvida? Né? Determinar se uma equação é consistente, determinar qual é a unidade e a dimensão de uma determinada grandeza, a avaliação continuada, vocês vão testar esses dois princípios, essas duas utilizações, tudo bem? Estou encerrando o compartilhamento aqui, posso? Hein, pessoal? Pode. Ok, compartilhamento encerrado. Vou manter essas alterações, depois eu apago se precisar. E aí, mais alguma observação, mais alguma dúvida, mais algum questionamento, por favor? Deixa eu ver, tem uma pergunta ali no chat. Melk, tem uma dúvida. Na aula 3, no vídeo aula 3, princípio da homogeneidade dimensional, parte 2, quando fazemos o cálculo da taxa de acúmulo... Ah, é essa daí. É essa que já foi respondida, né? Melk, tá satisfeito nessa? Tá sim, Melk? professor. Hã? Respondeu sim. Atendeu a sua dúvida? Isso. Sim. Ali aparece Obrigado. só energia porque eu já levo na derivada a dimensão tempo a menos 1. Tá? Então, o que deriva, a grandeza que deriva, ela já leva a dimensão dela, né, elevada a menos 1 para a grandeza, para a parcela como um todo. Então, se fosse, por exemplo, d de x, em que x é uma posição, já seria L a menos 1. Entenderam? Então, a derivada tem essa função. Por isso que eu desdobrei a derivada lá no limite para poder ficar mais fácil. Tá ok? Professor, Oi, quem tá falando? Natália, Oi, Natália, diga, minha filha. deixa eu perguntar. No primeiro slide lá, que tem L elevado a 4,5. Se eu não tivesse entendido que L... L elevado a 4,5? tipo, Ah, sim, sim. Naquela da determinação da grandeza. Você vai ter que usar a expressão dimensional. Isso, Então vai. isso. Se eu não tivesse entendido que L seria L ao cubo, igual você colocou, Vezes 1,5? elevado a 1,5, isso. Eu já teria perdido o exercício ou não? Não, claro que não. Você ia colocar lá, por exemplo, metro elevado a 4,5. Ah, então Em daria vez de tudo metro ok. cúbico elevado a 1. A 1,5, entendeu? Aham. Ali é muito Sim, depende de como a gente faz. Se você acertar a dimensão, porque a expressão dimensional está correta, tá? Eu só coloquei 3, né, L elevado a 3 elevado a 1,5 para facilitar a gente interpretar a unidade. Porque né, metro centímetro elevado a 4,5 tem algum sentido para você? Não tem. Mas litro, ou qualquer que quer que seja, elevado a 1,5 tem sentido para você? Aí tem, né? Tem. Então fica mais fácil. Aham. Tá bom, então, obrigada. Tá, joia? Até porque ali eu tava com os volumes todos em litro, né? Então eu tinha que dar um jeito de transformar para volume. E aí a maneira de transformar para volume, pensa bem, o seguinte, olha só. A grandeza básica é comprimento. Mas se você tá lidando com todas as questões lá em volume, você tem que transformar de alguma forma. Vai fazer aparecer o volume ali. Por isso que eu olhei para L elevado a 4,5 e enxerguei o volume.
Entendeu? Uhum. Beleza. Sim. Mais alguma dúvida em relação a isso, gente? Mais alguma Professor, Sim, quem tá eu falando? tenho uma... Maria Fernanda. Oi, Maria Fernanda, diga, minha filha. Então, eu tenho uma dúvida em relação... Quando você foi dar as aplicações, cada uma tem suas expressões, né? Igual você falou daquela que é menos R, que é tem uma expressão e tal. Sempre nas questões vai ter o significado delas pra gente saber a unidade. Sempre que for depois necessário transformar pra vocês dimensão. saberem, sim. Mas, por exemplo, na avaliação continuada, você tem, né, a obrigação de saber, porque as equações são simples, argumento de exponencial sempre é adimensional, então você tem que garantir que o argumento da exponencial fique adimensional, de alguma forma, usando o princípio da homogeneidade dimensional, e é por isso que você vai descobrir ali qual é a dimensão da grandeza, a dimensão do coeficiente. Tá? A mesma coisa com o que está multiplicando lá de fora. E não se iludam, porque não é a mesma avaliação continuada do período passado. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Tem diferença. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma questão, gente? Mais alguma observação? E com relação à caracterização de misturas, todo mundo entendeu a questão de informação qualitativa, informação quantitativa e intensiva? Ficou claro isso para vocês? Hein, pessoal? Sim, professor. Tá, beleza. Então, se tiveram alguma dúvida para entender aquele exercício que a gente resolveu no vídeo? Aí no finalzinho do PDF tem os desafios para vocês também, né? Compreenderam esses exercícios aqui, desafios finais? Todo mundo entendeu aquele exercício, gente, para começar? Como a gente resolveu lá no vídeo? A transformação de, né, composição molar para composição mássica, de composição mássica para composição molar. Entenderam isso? Eu entendi sim, professor. Nenhuma dúvida, então, com relação... Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, que é... Hoje a aula é curtinha, apesar dos 3 vídeos, né? Porque é trabalhar muitos conceitos. Se vocês estão confortáveis nos conceitos, eu estou confortável com a aula. Então, deixa eu compartilhar aqui, tá? Vocês estão vendo o PowerPoint agora? Hein, galera? Sim. Tá, repararam que nós temos 2 problemas aqui, né? Eu vou até fazer uma outra coisa aqui nesse problema. Vou fazer assim. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Primeiro desafio, né? Eu tenho a composição mássica da mistura e eu quero que determine a composição molar. E eu não dei as massas. Vocês repararam que aqui só está a composição? Que aqui eu tenho a minha lista de componentes, inclusive eu fiz o favor de numerar os componentes, né, para facilitar para a gente ter a mesma linguagem, e dei as frações mássicas. Mas eu não dei a massa. A mesma coisa no outro exercício. No outro exercício, né, eu tenho a fração molar e peço a fração mássica, a composição mássica, certo? O que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente vai fazer? Deixa eu compartilhar e colocar em apresentação. Vocês têm agora a tela grande, branca, para apresentação, gente? Sim. Estão vendo o que eu estou escrevendo? Mas espera aí que não vai dar certo assim. Espera aí. Deixa eu voltar para cá. Eu preciso pegar essa daqui. Deixa eu pegar essa tabela para levar lá para outra página em branco. Ctrl C, Ctrl V. Já deixa eu levar a outra tabela também para facilitar a vida. Porque nós vamos trabalhar os 2 exercícios aqui. E vamos trabalhar um conceito que é muito legal quando a gente não tem, né, a informação extensiva. Porque para caracterizar, eu só preciso disso que vocês têm aqui na tabela. Isso aqui garante que eu sou capaz de conhecer tudo, a minha mistura toda, tá? Caracterizá-la perfeitamente com relação à composição. Composição, né, gente? Tem outras caracterizações que a gente tem que fazer. Mas, e aí eu não tenho tabela periódica aqui à mão, vocês vão ter que pegar de vocês aí do material impresso para poder depois fazer consultas, mas olha só que coisa interessante que a gente tem aqui, né? A gente tem, né, uma mistura que tem 0,45 de fração mássica de etanol, né, 0,25 de hexano, 0,30 de heptano. Para começar, etanol, a gente tem o quê? Qual é a fórmula dele? C2H5OH, né? Costuma colocar assim. Hexano é molezinha. Hexano é um alcano. C6H quanto? É em alcano. Química orgânica lá do ensino médio, né? 2N mais 2, né? Então, 14. E heptano, C7H16, certo? Não é isso? A menos que eu tenha esquecido a minha química orgânica também, porque lá tá longe pra burro, né? Eu costumo brigar que passou de 5 átomos de carbono eu já saio de perto, porque eu acho que morde, né? Meu negócio é engenharia, não é exatamente a química, mas vamos nós. Então, essas são as grandezas que eu tenho. O problema é o seguinte, como é que eu calculo a composição molar? E aí vai aparecer o conceito base de cálculo. Simples assim, tá? Isso aqui é, nesse caso aqui, né, uma quantidade.
Tá? Entendam que essa quantidade aqui pode ser massa ou moles. Tá? Quantidade confortável para expressar a mistura de forma quantitativa extensiva. Né? Aquela que depende do montante. Certo? Bom, qual é a melhor base de cálculo aqui quando eu estou trabalhando com frações? Qual seria a base de cálculo mais confortável aqui? Para facilitar fazer conta de cabeça. Hein? Por exemplo, 100 quilogramas de mistura. Não é? Porque aí agora a gente vai colocar aqui, ó, quais são as massas nessa mistura de 100 quilogramas de mistura. Do etanol. Quanto eu tenho de etanol se eu tenho 0,45 de fração mássica? Hein, gente? Quem é o ômega, não é? 1,1. Ele é a massa do etanol, então é o M11, sobre os 100, que é a base de cálculo, certo? Então o M11 vai ser 100 vezes o ômega 11. Ou seja, a massa de etanol vai ser 45 quilogramas. Por analogia, qual é a massa de hexano? A 12, 25 quilogramas. Né? E qual é a massa de heptano? 30 quilogramas, certo? Quem tem aí para fazer os cálculos rapidinho, qual é, né, a massa molecular do etanol? 46? 46 não, 46 não. Faz para mim isso, 46. 24 com 16, 40, mais os 6 de oxigênio, 46. 46 gramas por grama-mol, certo? Qual é a massa molecular do hexano? Faz para mim aí rapidinho. 86, professor. Quanto? 86. 76? Não, mas olha só, vocês têm 6 vezes 86. 12, como é que, mais 14, como é que vai dar 76? 80, professor, 86. Ah, 86, tá? Gramas por grama-mol, certo? E qual é a massa molecular do hexano? Não, do heptano. 7 vezes 100. 12 mais 16, dá quanto? 100. 100 redondos? Nossa, que Sim. bonitinho. Grama por grama-mol, certo? Agora, então, como é que eu descubro o número de moles do 1,1? Aqui é 1, tá? Do etanol. Vai ser o quê? 45 gramas ou quilogramas. Ah, aqui é quilos, tá? Então, ó, quilograma, quilograma-mol, quilograma, quilograma-mol, quilograma-mol, tá? Então, 45 quilogramas por 46 quilograma por quilograma-mol. Isso vai dar quanto? 0, quem tá com a calculadora? Eu não tô. 0,97. Não, 4 98. casas no mínimo. Frações no mínimo 4 casas. Tá dando isso, professor? Só 0,97 assim, redondinho? Não, tá dando 0,97, acho que 98. Peraí, deixa eu ver aqui. Dá uma olhada pra mim. 0,9782. 0,9782. Pronto. Tá? Qual vai ser o número de moles do hexano? 86. Não, 86 não. Vai ser o quê? 25, né? Por 86. Que deu, aqui, ó, quilograma mol, tá? 29, Grandeza dimensional tem que ter dimensão. Aqui tá dando quanto? 0,2906. 29,06 quilograma mol. Qual é o número de moles do hexano? 30 dividido por 100. Essa é mole, 0,3, né? Quilograma mol, certo? Bom, agora qual é o número de moles totais? 0,9782 mais 0,2906 mais 0,30, certo? Deu quanto? Número de moles totais deu quanto? 1,5688. 1,56... 81? 88. 88 quilograma-mol. Como é que eu calculo as frações molares agora? Quem vai ser o X1? X1, fração molar do etanol. A quantidade de moles de etanol, 0,97. Faltou botar o zero aqui. Eita ferro, calma. 0,9782 dividido por 1,5688, certo? Que deu 4 casas. 0,6235. 62,35. O X12 vai ser o quê? 0,2906
dividido por 1,5688, que deu 0,1852. 1852. E aí, sem precisar eu escrever aqui de novo, a 1,3 deu o quê? Pouquinho maior do que 0,18. É o 0,3 dividido por 1,5688. Que deu? 0,1912. 0,1912. A gente vai precisar arredondar em algum lugar, porque não está fechando em 1. Repararam isso? Faz a soma aí para ver se está dando 1. Não está dando 1, não é? A gente vai arredondar sempre onde dá menos erro. Tá? Onde seria um erro menos, proporcionalmente, o erro menos grave. Que, se não me falha a memória, se eu não estou errando nada de olhar aqui, vai ser na fração do etanol. Então a gente vai puxar isso aqui, ó, por uma questão de arredondamento, lá na quarta casa, para 0,6236. Aí agora eu acho que fechou 1. Faz a conta com esse valor novo. Quanto deu? Deu um certinho, professor. Um certinho, né? Então tentem fazer o arredondamento sempre assim, onde ele vai ter menos impacto, tá? Que normalmente é a fração maior de todas, do ponto de vista da coisa aí, tá? Tudo bem? Ficou entendido isso, gente? Ficou claro como é que resolve? Beleza. Então, olha só. Como ficaria para a gente fazer o outro? Como nós faríamos este problema aqui agora, que é o contrário do de lá? Qual seria a nossa base de cálculo confortável aqui? Base, mas sem o quê? 100 mols total. Isso! Quem foi que respondeu? Muito bem. 100 kmol de mistura, certo? E aí o que faremos? A minha massa de cloreto de sódio, uma massa não, número de moles, né? Peraí. Tá parecendo um N aquilo ali, faz de conta que é um N. É 42 kmol. O meu número de moles de cloreto de potássio, 38 kmol. E o meu número de moles de cloreto de cálcio, 20 kmol, certo? Aqui o que a gente vai fazer para transformar para massa? Lá no outro, quando eu tinha massa e precisava do número de moles, eu dividi pelo peso molecular, né? Ou pela massa molecular. Aqui a gente vai multiplicar pelo peso molecular do NaCl, vai multiplicar pelo peso molecular do KCl, vai multiplicar pelo peso molecular do CaCl2, vai obter a massa 1,1, vai obter a massa 1,2, vai obter a massa 1,3. Com isso aqui a gente chega à massa total. E aí quem é ômega 1,1? É a massa 1,1 dividido pela massa total. O ômega 1,2 é a massa 1,2 dividido pela massa total. O ômega 1,3 é a massa 1,3 dividido pela massa total. Entendido? Sempre que eu não conheço o extensivo, eu tenho que usar uma base de cálculo. Ou às vezes eu até conheço, mas eu quero uma base de cálculo num determinado ponto que ela fique mais confortável. Agora, não recorram a base de cálculo malucas, aquelas coisas assim, eu vou chutar, né, 1 kmol. Aí você vai ficar com um monte de número fracionado, então escolham base de cálculos confortáveis. Tudo bem? Alguma observação mais, gente? Posso encerrar esse compartilhamento aqui? Concluam esse exercício, tá bom? Terminem de fazer. Estou interrompendo o compartilhamento, estou salvando aqui, porque é impressionante o que acontece quando a gente está fazendo um negócio que gosta muito, que o tempo passa muito depressa e a gente não sente. Vamos fazer chamada? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Passou depressa demais. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos de novo, quanto forem necessários. Parem, pensem, façam um caderno de anotação. Todo mundo certinho aí com alguma dúvida? Ou tem mais alguma coisa a perguntar? Eu lembrei nas turmas de segunda-feira, gente, olha, por favor, tá bom? Todas as avaliações, tanto as avaliações continuadas, quanto as avaliações objetivas, têm que ser manuscritas. Tem que ser escritas à mão. Professor, eu usei o Excel para fazer essas contas que você fez aí dos cálculos. Beleza. Olha lá para o seu resultado no Excel e copia com a mãozinha a tabelinha que você gerou. Pode ser? Tá combinado assim? Tá lembrado isso que já foi dito desde o começo? Tá dito também num texto que vocês receberam? Então podemos fazer chamada? Então agora olha só, vamos combinar aqui a nossa nova forma de fazer chamada para não ter o estresse que a gente teve semana passada. Pode ser? Quero todo mundo de áudio aberto. Abram os microfones, todo mundo. À medida que eu for chamando, pode fechar. Mas enquanto não for chamado, deixa o microfone aberto. Por quê? Eu vou chamar, vou dar um tempo. Se a pessoa... peraí, já vou responder essa também, Isabela. Vou chamar, vou dar um tempo. Se a pessoa não responder, falta. Se eu chegar num outro nome e o de trás... professor, eu estava aqui, não tive... Falta. Tá bom?
tem que responder na hora que eu chamar, para mostrar que pelo menos na hora da chamada estava atento, já que eu não tenho controle nenhum se vocês estão fazendo ou não, prestando atenção ou não nesses quadradinhos que eu estou vendo aqui. Isabela, Quirino e os demais. Tenho problemas com o microfone. Meu microfone não abre. Já deixa escrito aí no seu chat, o seu presente professor. Na hora que eu chamar o seu nome, você vai lá e tecla Enter, para eu receber aqui. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo compreendeu? Então vamos fazer chamada, tá? Porque hoje eu ainda tenho que ir a Campo Grande levar filho para vacinar. Olha que coisa chique, gente. Tá? Vamos nós aqui. Vou começar, tá? Nesse critério. Depois não reclamem se ficar atrasado. Camila Pereira. Aqui, professor, presente. Valeu. Camila Farias. Presente. Pode ir fechando. Quem já foi chamado pode fechar o microfone para não ficar dando tanto eco. Douglas. Presente. Esther. Presente. Ô, Esther, muito obrigado por você ter reparado aquela história do link do vídeo, tá? Senão ia passar batido. É aquela hora do copia, cola. Num domingo de manhã, minha filha, o cérebro pega no tranco. Fernanda. Presente. Beleza. Gabriela. Faltou. Renzo. Presente. Igor. Tá, beleza, no chat. Presente no chat. Isabela Quirino. Beleza, tá vendo como foi ágil? Como combinado não dói? Isabelle. Presente. Beleza. Jaiane, presente. Jaiane. Jéssica Beatriz. Presente no chat. Joana Favre. Presente. Jonatas. Presente. Jorge. Presente. Luene. Presente, professor. Beleza. Maria Clara. Presente. Maria Fernanda. Presente. Mariana. Presente. Melk. Presente, professor. Milena. Presente. Natasha. Natália Fenili. Natália, você falou comigo, minha filha. O que houve? Travou geral aí? Vai tomar falta. Raíssa. Presente. Tuane. Presente. E Wei. Presente. Meu filho, você ficou quieto demais hoje. O que houve? Não, eu até disse, eu sei monge, velho. Ah, tá. É porque eu ainda não tô pegando a voz. Eu ainda não, da turma de métodos eu já sei, eu já conheço algumas vozes. Já consigo saber quem tá falando só de ouvir. Gente, ó, muito obrigado pela presença. Sim, quem tá falando? Tuane, eu acho que a conexão da Natália foi perdida. Muito provável, tá cinza aqui. Mas eu vou dar presença pra ela porque ela falou, ela participou, ela perguntou, então ela tem direito a essa presença, tá? Se alguém puder, avisa ela depois. Eu mandei mensagem pra ela. Tá, joia? Ela tá sem internet mesmo. Isso. De vez em quando acontece. Como ela participou da aula, ela tem direito à presença. Não é só nesse momento aqui. Porque o problema é quando a pessoa fica com tudo fechado, fica no WhatsApp, e aí na hora da chamada também não tá presente nem na chamada, né? Isso me incomoda bastante. Foi isso que me estressou naquela... beleza, ela conseguiu voltar ali. Já dei sua presença, Natália. Chamei sim, mas você tinha conversado antes. Gente, ó, obrigado pela presença. Estudem, tá? Uma coisa muito importante. Vocês têm condições de fazer a avaliação continuada. Pensem. O primeiro é moleza, é a aplicaçãozinha lá do primeiro uso do princípio da homogeneidade dimensional, saber se uma equação é consistente. Show de bola. Agora, o segundo, vocês também conseguem, que é determinar qual é a representação dimensional de uma grandeza desconhecida. Lembrem-se, argumento de exponencial, argumento de seno, argumento de cosseno, tem que ser adimensional. Então, a expressão dimensional do argumento daquelas funções tem que ter que representação dimensional ali? Massa elevado a zero, comprimento elevado a zero, tempo elevado a zero, temperatura a zero, né? Então, vocês vão combinar as grandezas que estão lá no argumento para poder chegar em massa elevada a zero, tempo elevado a zero, comprimento elevado a zero e temperatura elevada a zero. De acordo? Vocês sabem fazer. É só reolhar os vídeos e vocês vão conseguir. Nada de entregar a avaliação continuada em branco porque achei que eu não sabia. Vai tomar falta. Tá bom? Um abraço para vocês. Até semana que vem e eu aguardo o retorno então das avaliações continuadas até as 13 horas de sexta-feira, tá? Tchau, tchau. Tô encerrando a aula por aqui.